Bom, e hoje na Câmara, o deputado Nicolas Ferreira comandou a primeira reunião como presidente da Comissão de Educação. Depois de ser eleito no dia 6 de março para presidir o colegiado, Nicolas foi alvo de críticas de aliados do governo Lula. Integrantes da base governistas acusam o deputado de ter posições radicais, ideológicas e parciais sobre o tema. No entanto, na abertura da sessão, Nicolas Ferreira adotou um tom de pacificação. Sabemos que a eleição foi um pouco conturbada, mas eu acredito que o meu papel aqui como presidente é tratar da melhor forma possível, tanto a oposição quanto posição. Eu vejo que nós temos divergências, digamos, de ideias. Isso é saudável. Eu acredito que todos nós precisamos realmente ter divergências. Quando nós todos estivermos concordando com a mesma ideia, aí de fato que as coisas estão estranhas. E a educação no Brasil precisa ser colocada em primeiro local, acima mesmo das nossas próprias, muitas vezes, convicções. E eu sei que o meu papel aqui é de ser um condutor. A gente precisa dar a devida exemplificação do que a gente deseja para a educação do nosso país. Então, tirando todo tipo aqui de histerismo ou de, digamos, de imagens que foram colocadas, eu espero de fato que a gente tenha uma comissão que produza, não somente aqui, mas que dê frutos para o povo brasileiro. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, atacou Nicolas Ferreira, que rebateu a parlamentar da esquerda. Temor. Muita gente, enfim, tem um certo temor sobre os rumos dessa nossa comissão. Eu não temo, eu apenas lamento que, enfim, uma comissão tão importante tenha na sua presidência alguém que não tem nenhum compromisso com a educação e o histórico de terraplanismo e de distração de temas que são fundamentais para a sociedade brasileira. Infelizmente, as verdades precisam ser ditas. Deputada Sâmia, não sei se você percebeu, Vossa Excelência percebeu, mas nenhum, absolutamente, inclusive dos seus colegas, fizeram ataques com relação pessoais à presidência e concordo que é um direito seu. Só que foi um compromisso feito por todos, inclusive eu estou feliz quanto a isso, que disseram que deixariam divergências políticas, partidárias, ideológicas, pessoais de lado. E a senhora profere isso. Então, se eu, e te respondendo, que aí você me dá esse direito também de te responder, se eu com 1,5 milhão de votos não posso estar aqui, fica complicado, né? Então, a minha representação, de fato, ela é dada não por você, mas por quem votou em mim. Eu estou aqui. Bom, fora da pauta, o colegiado aprovou por unanimidade um convite para o ministro da Educação, Camilo Santana, explicar as ações da pasta neste ano. A data, porém, ainda não foi definida. Chamou a atenção a audiência do canal da Câmara no YouTube durante a transmissão da sessão. Foram quase 70 mil telas conectadas simultaneamente. Silvio Navarro, esse número aí é aproximadamente 14 vezes maior do que as lives do presidente Lula, que tinham aí uma média de público inferior a 5 mil pessoas assistindo simultaneamente essas lives. Sem dúvida, Paula. Paula, o Nicolas Ferreira, durante a sua fala inaugural à frente da comissão, ele usou um termo muito importante e inteligente. Ele disse: cabe a mim, aqui nesta cadeira, o papel de condutor, porque esse é o papel do presidente da comissão, conduzir o debate. Diante dele, tem parlamentares de diferentes partidos, de diferentes espectros políticos, que fazem o debate em relação a determinado tema que vai passar por aquela comissão, mas que tem um longo caminho na Câmara dos Deputados. Não é porque passou pela Comissão de Educação que determinado projeto, por mais polêmico ou não que seja, será ou está aprovado. Não. Tem de passar primeiro pela CCJ, começo de conversa. Porta de entrada para os projetos do Congresso Nacional, Comissão de Constituição e Justiça. Depois, passar pela Comissão de Educação e provavelmente por outra comissão, porque o projeto também aborda outra área, até chegar ao plenário, onde terá de ser submetido ao crivo da maioria naquela ocasião. Então, há muita histeria por nada, principalmente por parte desta deputada Sâmia Bonfim, que tem essa característica. Fez isso, por exemplo, na CPI do MST, porque ela é da região de Presidente Prudente. Aliás, ela emprega no gabinete dela a mulher ou ex-mulher do Zé Rainha, que estava preso até outro dia, um líder sem terra por estelionato. A Sâmia Bonfim foi vereadora aqui em São Paulo
e agora deputada com 220 mil votos, 226 mil, se eu não estiver equivocado. O Nicolas teve 1,5 milhão em Minas. Por que ela acha que a palavra dela, ou que ela é uma voz superior à dele no tema da educação, por exemplo? Porque o Nicolas tem um posicionamento de direita. Por que um parlamentar de direita não pode presidir a comissão de educação? E aí entra uma questão que também não é nova. A esquerda entende que essa área é dela, é para chamar de dela. E sempre foi assim. Por quê? Porque os valores de doutrinação de esquerda, pode colocar o termo progressismo, que é o termo da moda, mas há outros termos, palavras mais apropriadas como comunismo, socialismo. Essa doutrinação ideológica começa na sala de aula. Essa doutrinação ideológica está presente na figura do professor em sala de aula, no material didático, no comportamento das escolas públicas, nos sindicatos de professores. Então é aí que a esquerda encontra as suas raízes e também se espraia. É por isso essa histeria, porque o dia que o comportamento dentro da sala de aula mudar, o comportamento dos professores, a formação dos professores, acabar com a doutrinação, o dia que houver uma depuração do livro didático, aí sim nós estaremos diante de jovens, de crianças e adolescentes não doutrinados em sala de aula. É por isso a gritaria dessa senhora. Bom, Piotr, além desse ataque gratuito, né, da deputada Sâmia Bonfim em relação ao presidente da Comissão de Educação, Nicolas Ferreira, foi aprovado, então, o requerimento para convidar o ministro da Educação, Camilo Santana, para apresentar os planos da educação para esse ano de 2024, bastante importante, né, alinhar os planejamentos entre o governo e o legislativo nessa área da educação. O ataque gratuito, desesperado, também desesperado. É importante dizer, é impressionante como, até para fazer jus, porque o Nicolas, eu estava assistindo isso, o deputado Nicolas, agora presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, deixou muito claro que alguns apenas membros dessa esquerda raivosa e incontida no seu desejo de ser ditatorial, porque não convive bem com a democracia. O Nicolas foi eleito pelo voto popular para ser deputado, aliás, com 1 milhão e poucos de votos em Minas Gerais, muito mais do que a Sâmia Bonfim em São Paulo, que tem um colégio eleitoral muito maior, e foi eleito pelos pares para ser presidente da Comissão de Educação. Eu vou repetir, ele foi eleito, ou seja, o processo democrático que parece ofender essa gente da esquerda completamente perdida no século XXI. É perdida porque quer voltar um tempo da história em que eles achavam que basta dizer que eu sou de determinada agremiação política ou linha ideológica e você vai gostar de mim. Não. Agora, vamos lá, né? Sabe o que está incomodando, por exemplo, a deputada Sâmia? Eu também vi uma manifestação contrária a deputada Tabata do Amaral também fez foi muito, não, isso é um absurdo, enfim. Para Tabata e para Sâmia, as duas deputadas, de novo, o deputado Nicolas foi eleito para ser deputado e para ser presidente da comissão. Mas o que incomoda é que, veja só, você citou isso, Paula. Qual foi a audiência? 70 e poucos mil de pessoas brasileiros que pararam para assistir a uma transmissão ao vivo de uma reunião da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Sabe por que os brasileiros estão interessados? Porque eles querem saber o que de fato vai ser discutido na educação brasileira. Vou retomar aqui, e faço com muito prazer, até porque justo. Ana Paula tem 2 reportagens publicadas na revista Oeste, em que o título aqui, eu só vou retomar o título aqui, é A Educação como Arma, em que ela foi lá e leu o Plano Nacional de Educação. E nessas 2 reportagens, em 2 semanas consecutivas, a Ana Paula vai lá e descreve o tamanho do abuso e o arbítrio e a completa falta de democracia em ouvir realmente os anseios populares. Aquilo foi tomado por um certo grupo, ou vários grupos de interesse, todos ligados, obviamente, à esquerda e à lacração da esquerda, que não estão pensando em formar os alunos melhor em matemática e língua portuguesa para saberem fazer conta e interpretar texto, que é o que vai fazer qualquer cidadão de verdade. A Ana Paula cita isso lá.
E os brasileiros estão interessados nessa educação, porque perceberam que toda essa armação ideológica que foi tomada por parte dos professores, obviamente que todos ligados à esquerda, isso não está produzindo bons alunos, e bons alunos não conseguem ser bons profissionais e bons cidadãos, porque eles não têm a autonomia que a educação dá ao cidadão. Essa é a razão pela qual muita gente foi assistir, olha só, uma reunião da Comissão de Educação da Câmara. Eu acho que isso é quase inédito, eu não me lembro, a não ser coisas de CPIs muito barulhentas, em que tem uma presença tão grande de público como exatamente houve esse daí. É isso que está incomodando essas deputadas, que além de tudo foram mal educadas. É uma eleição, respeita-se o eleito e pronto. Eles não estão cobrando isso dos outros? Bom, então faça o próprio, faça da própria vez, obviamente o respeito. Não conseguem fazê-lo porque vivem numa ideia ditatorial. Ou é do meu jeito ou é do jeito de ninguém. Perderam essa batalha. Felizmente, os brasileiros reagiram.